Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com a graça de Deus estudando um pouquinho sobre Maria. É um contexto em que nos apaixonamos cada vez mais pela mãe do Filho de Deus e vamos estudando através aqui do nosso EAD o lugar correto do nosso amor, do nosso carinho, da nossa devoção, sem aumentar muito a nossa devoção, sem aumentar muito o nome de Maria, porque não se trata disso, mas sem diminuí-la, colocá-la no lugar certo, sempre em referência a Jesus. E nós agora, nessa aula, vamos começar o nosso estudo, descobrir a presença de Maria no Novo Testamento. Faremos um estudo mais detalhado, em ordem cronológica, dos livros bíblicos do Novo Testamento, que falam explicitamente de Maria. São eles, é claro, Gálatas, que são as informações mais antigas sobre Maria, livro escrito por volta do ano 50 depois de Cristo. Aí vamos entrar nos evangelistas. Marcos, sempre em ordem cronológica, escrito por volta do ano 60 depois de Cristo. Mateus, escrito por volta do ano 70 também, e o evangelista São Lucas, escrito por volta do ano 70. Atos dos Apóstolos, também escrito por volta do ano 70 por São Lucas. João, escrito por volta do anos 90 a 100 depois de Cristo, e é claro, o Apocalipse, também escrito por volta dos anos 90 a 100 depois de Cristo, por São João. O tema da Mariologia foi evoluindo aos poucos no Novo Testamento. No Evangelho, por exemplo, de Marcos, Maria é uma figura ainda sem perfil definido. Sua importância e grandeza sobrenatural não aparece muito. Maria aparece somente como a mãe carnal de Jesus, o Filho de Deus. O apóstolo Paulo faz uma alusão a Maria no livro de Gálatas, nascido de mulher. Porém, sua preocupação é o querigma, ou seja, o anúncio do ressuscitado. Já em Mateus e Lucas, a figura de Maria começa a ser vista com mais destaque. Mateus, por exemplo, Maria está relacionada ao Messias como mãe virginal. O evangelista Mateus insere o nome de Maria na história, no plano da salvação, quando conta a genealogia de Jesus. Em Lucas, por outro lado, Maria é uma personalidade consciente e livre. São inúmeros os dados humanos, psicológicos e teológicos que esse evangelista nos oferece sobre Maria. Já no livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, Maria é apresentada como mãe da igreja nascente. Aliás, é bom que se diga, dos 152 versículos do Novo Testamento que falam de Maria, São Lucas é o que mais nos revela, mais nos conta, é o que mais tem. São 90 versículos, sendo que 89 no Evangelho de São Lucas e 1 no livro dos Atos dos Apóstolos. Já no Evangelho de João, encontramos uma fase de um maior aprofundamento do tema mariano. Maria é apresentada como a mulher, a mãe da fé nas bodas de Canaã e de todos os fiéis aos pés da cruz, e a mulher universal no livro do Apocalipse. De tudo isso, vamos perceber que Maria é, primeiro, criatura. Ela não é deusa. Atenção, hein? Ela não é deusa. Ela foi criada. Maria é peregrina da fé. Ela fez um caminho de fé o tempo todo. Maria foi a redimida, ela também foi salva por Jesus Cristo. Maria, a serva do Senhor, serviu a Deus e ao Filho o tempo todo como serva. Maria também, membro da igreja, faz parte da igreja. Também é importante que se diga, depois do período bíblico, o tema de Maria foi se desenvolvendo na história da igreja. Surgiram outras dimensões sobre o estudo de Maria à luz do Evangelho, que a igreja foi aprofundando e ensinando como os dogmas, os concílios. Tudo isso veremos mais adiante. Uma coisa importante, um estudo especial à pessoa de Maria. Antes de estudarmos os livros bíblicos acima citados, vamos juntos conversarmos um pouco sobre a pessoa de Maria. Para isso,
algumas perguntas que são bem oportunas. O que nós sabemos da pessoa de Maria? Quem são os seus pais? Onde nasceu? Como foi o seu nascimento? Como foi a sua infância? Como foi o seu namoro e o seu noivado com José? Com qual idade o anjo Gabriel lhe apareceu? Nossa, quanta pergunta, não é mesmo? Mas é isso mesmo. Se vamos conhecer um pouquinho mais a pessoa de Maria, a partir dos escritos bíblicos, temos a curiosidade de saber mais a fundo a própria pessoa de Maria. Como dissemos, a base de tudo são os textos do Novo Testamento. Porém, como veremos, os evangelistas não trazem detalhes sobre a pessoa em si de Maria, pois a intenção deles é apresentar Jesus e sua proposta do reino para todos nós. Sendo assim, vamos fazer uma espécie de entrevista com ela e saber mais coisas sobre ela que os evangelistas não dizem sobre a sua origem. Usaremos algumas bibliografias que estão fora dos evangelhos. E eu pergunto para você, você já ouviu falar em escritos apócrifos? É, isso mesmo, escritos apócrifos, não? Então não se preocupe, que vamos esclarecer com muito carinho o que significa e qual a origem desses escritos apócrifos. Primeiro, os livros oficiais da Santa Bíblia, também chamados de livros canônicos. Quando a gente pega aqui a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia está completa. Sabemos que a nossa Bíblia, a palavra de Deus católica, possui 73 livros, 46 livros no Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e 27 livros no Novo Testamento, ou seja, a Nova Aliança. Sabemos também que todos esses 73 livros são inspirados por Deus, ou seja, foi o próprio Deus quem inspirou alguns escritores sagrados em várias épocas e lugares a escreverem o que ele queria dizer para a humanidade de todos os tempos e lugares. Por isso dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Sabemos ainda que o Antigo Testamento fala da antiga aliança entre Deus e a humanidade e prepara a vinda do Salvador, que o Novo Testamento fala da nova aliança entre Deus e a humanidade, concretizada, é claro, e selada em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e a revelação definitiva do sonho de Deus. Tudo isso para dizer que a nossa Bíblia está totalmente completa. Ninguém pode tirar ou acrescentar livro. O que está ali é definitivo e completo. Os 73 livros que estão contidos em nossa Bíblia passaram por um processo de seleção muito grande para se ver a veracidade, o conteúdo, os autores, etc., antes de serem aprovados como oficiais. Porém, muitos outros escritos surgiram no decorrer da história bíblica, mas que não foram considerados oficiais, embora muitos deles tratassem de temas religiosos, inclusive até mesmo parecidos aos textos oficiais. Esses outros escritos não oficiais são chamados de escritos apócrifos. Isso não significa que eles não deixam de ser valiosos para entendermos um pouquinho mais a situação que vivia o povo na época em que foram escritos. Porém, uma coisa deve ficar bem clara entre nós. Vamos conhecer alguns textos não oficiais. Quando falo em não oficial, refiro-me a textos que não estão na Bíblia, que conhecemos. Mas esses textos nos darão algumas informações adicionais que os evangelhos e outros livros sagrados não mostram. Você deve estar aí se perguntando, por que os evangelhos e outros livros sagrados não informam muitas coisas? Eu lhes respondo com toda a simplicidade. Primeiro, porque os evangelhos foram escritos bem depois de Jesus ter vivido na terra entre nós. Marcos, por exemplo, o mais antigo dos evangelhos, foi escrito no ano 70 depois de Cristo. Isso significa que, se Jesus morreu com 33 anos, o evangelho de Marcos foi escrito pelo menos 40 anos mais tarde. Assim, muita coisa ficou para trás. Depois, a preocupação dos evangelistas era relatar as palavras e os gestos de Jesus,
Jesus era a figura principal. Na próxima aula, vamos dar continuidade e descobrir nesses textos apócrifos algumas informações importantíssimas sobre a história de Maria. Até a próxima aula.